mas estamos transitando para um mundo de regeneração. Prevalece o desejo do bem, mas ainda há provas a sofrer, que não se revestem das angústias da expiação. O homem ainda é falível e, se não estiver firme no bem, pode cair no mundo de expiação. É a calma após a tempestade. Eu achei tão interessante essa observação dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja, a Terra agora está preparando para transitar. Como aconteceu lá atrás, com os exilados de Capela, nós estamos recebendo já de algumas décadas espíritos que estão vindo da onde? Alcíone, segundo fala o Divaldo na obra Transição Planetária. Algum reforço, né, para o planeta, para que possam ajudar nesse impulso do planeta. Então, espíritos que estão vindo da constelação das Pleiades, de Alcíone, estão reencarnando na Terra já de algum tempo, mais moralizados, mais ativos, ajudando nesse impulso do planeta. Então, é o terreno sendo preparado. Filomeno fala, os franciscanos estão reencarnando. Almas do passado da Terra, grandes filósofos, grandes pensadores, cristãos primitivos, missionários da arte, da filosofia, da ciência do passado, reencarnando massivamente agora, preparando o terreno para que a Terra logo mais se transforme num mundo de regeneração. E que, conforme está na obra Transição Planetária, do Filomeno, de Divaldo, mais adiante, nós teremos também o reencarne de uma alma de grande estirpe aqui na Terra, simbolizando este momento de transição planetária. Quem é que vai reencarnar? Quem é a obra Transição? Está no amanhecer de uma nova era. E nos perturbações, porque é uma trilogia. Transição planetária, amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais, do Divaldo Franco. Quem é que vai reencarnar mais adiante? São Francisco de Assis, que é João Evangelista, conforme nós sabemos. Então vejo esses preparativos da espiritualidade, vejo essa ação, não há inação, há um preparativo para este mundo de regeneração do porvir. Só que a gente acha que o mundo de regeneração não vai ter mais problema, não vai ter mais desafio, vai ser o mundo dos abraços, dos beijos. Não, ainda há provas a sofrer, mas sem as angústias da expiação, sem essa dor intensa de um mundo de prova e expiação. E o que eu achei mais interessante, o homem ainda é falível. Se não se ajustar ao mundo regenerado, o que acontece com ele? Vai para um mundo de prova e expiação. Porque a gente acha, fiquei aqui na Terra, agora estou garantido. Não está garantido. Porque este mundo de regeneração, conforme o próprio Allan Kardec escreverá na Revista Espírita, que é um dos livros que nós estamos lançando, trazendo à tona, revigorando a Revista Espírita no movimento espírita, nesse primeiro momento de transição, conforme diz Kardec na obra Gênese, o expurgo vai sair quem? Quem pratica o mal pelo mal, quem se compraz no mal. Aqueles ainda que cometem crueldades, aqueles com as paixões dominando, etc. É esses que sairão. Aí, mais adiante, quando já estivermos no mundo regenerado, mais estabelecido, esse homem falível, quem vai ser o homem falível? Aqueles que continuarem indiferentes ao bem. Porque neste momento de transição, aquele que é meio indiferente, meio omisso, não faz o bem, mas também não faz o mal a ninguém, terá uma chance de continuar aqui na Terra. Para que a influência dos bons toquem a sua alma, a fim de que eles possam sair da indiferença para a ação no bem. Porque hoje o maior problema da Terra não é propriamente os maus, são os indiferentes, são os neutros, são os mornos, na linguagem de Paulo de Tarso, nas suas epístolas. Mas esses terão ainda um tempo maior aqui na Terra. De forma que, por isso o ápice da prova e da expiação, a dor vai atingindo esses níveis intensos, nesses momentos atuais, também para despertar esses neutros. Porque muitas pessoas que estão neutras, e quando verificam esse sofrimento à volta, muitas estão fazendo essa leitura. Eu já não aguento mais tanto sofrimento na Terra. Preciso fazer alguma coisa para melhorar. Aí ela transita da indiferença, da neutralidade, para o bem. Ela sai das sombras e vai para a luz, conforme falou o Espírito Camilo
Quantas vezes depois de uma tragédia, um World Trade Center nos Estados Unidos, uma calamidade, começam essas movimentações de pessoas, falam, não aguentamos mais guerra, não aguentamos mais isso, e começam campanhas e movimentações, e nessas campanhas, esses grupos de pessoas doar remédio, separar roupa, quando tem enchente, muitos daqueles que estão trabalhando ali, até pouco tempo estavam na omissão, mas aquela dor coletiva despertou-lhe naquele momento, e aí ela sai da omissão e começa, quero ser um voluntário. Aí ela começa a perceber o sentido da vida, e aí ela começa a ser feliz. Porque a felicidade está na proporção exata do bem que nós promovemos no meio em que nós estamos vivendo. Então a dor também tem esse papel, né? Então a Terra está passando por isso, esse mundo regenerado do porvir. Então esses neutros que continuarem neutros lá adiante, sairão por falta de ambientação espiritual, é o perispírito, por falta de vibração apropriada ao planeta, eles irão reencarnar em outros mundos. Seja os maus agora, seja os neutros adiante. O planejamento divino é tão perfeito que mesmo esses que estão saindo pelo expurgo, nos planetas onde eles irão, lá eles exercerão uma missão notável, porque vão levar o conhecimento, vão levar algumas tendências boas e vão servir, né, para impulsionar o progresso lá, conforme os exilados da capela fizeram com a Terra. Saíram de lá, chegaram aqui na Terra e trouxeram impulso. Lá eles já não, lá eles destoavam. Aqui na Terra eles estavam adiante. Então, quando eles chegaram, impulsionaram o progresso. É o que vai acontecer com essas almas que saírem. Que o progresso não cessa. Eles irão para esses mundos ajudar no progresso. E para prosseguir, para a gente entender essa escala dos mundos, os mundos felizes, onde há o predomínio do bem, e os mundos celestes, a morada dos espíritos purificados. A doutrina é tão bela que a gente olha essa escala e a gente sabe que um dia estaremos nos mundos celestes. Temos quase nenhuma referência na literatura. Dos mundos felizes vamos encontrar ainda alguma referência na revista espírita, de alguns mundos que estão bem adiantados. Mas mundos celestes não há referência, mas chegaremos lá. Esse é um texto da revista espírita, de outubro de 61, uma mensagem de Mardoqueu, que é um personagem bíblico, e eu achei interessante. Erguei-vos para assistir à aurora desta nova vida. Não sentis que a terra está em trabalho de parto? Para quebrar as cadeias que amarraram o surto de sua inteligência, por vós, os homens, se voltam para o bem. Sereis conduzidos à verdadeira terra prometida. Armai-vos de virtudes, limpai-vos das impurezas. Aurora. O que é aurora, gente? A aurora é aquele começo do dia, onde o sol ainda não apareceu, mas já tem a claridade lá, por volta das 5h30 da manhã, 5h45, já tem uma leve claridade, mas o sol ainda não apareceu. É este o momento que nós estamos vivendo, a aurora. A claridade do mundo regenerado já está aparecendo. Repito, alguns já estão com os pés fincados no mundo de regeneração. E esse é o convite para que a gente seja feliz, que o nosso pé, o nosso sentimento, a nossa ação já esteja fincada no mundo de regeneração. Aurora, já estamos vendo os prenúncios de um mundo regenerado. Logo esse sol vai aparecer, logo estaremos no mundo regenerado, né? Então é a aurora que nós estamos vivendo. Eu achei tão interessante, trabalho de parto. A Terra está nesse trabalho de parto, de expulsão, que a mãe, quando está gestante, né, ela vai expulsar o filho, entre aspas, para a vida extrauterina. Então a Terra está num trabalho de parto. É o separar o joio do trigo, né? É o colocar os bodes e as ovelhas à esquerda e à direita na fala de Jesus. É essa simbologia da transição planetária, onde esses que não se ajustam mais a esse cronograma da Terra irão para esses mundos. E já está acontecendo, não começou agora. Segundo a gente pode observar de comunicações espirituais, pelo menos há 20 anos, já começou isso. Esses espíritos, né, que já estão desencarnando em mal pelo mal, já estão sendo convidados, né? Existe uma tese aí também, que certa feita eu perguntei para um confrade espírita, e ele falou que, né, não tem nada disso,
que esses espíritos que vão migrar para outros mundos, eles estão ficando retidos no lado oculto da Lua, e que depois de lá partiriam coletivamente para esses outros mundos. Né? Não tem nenhum ponto de sintonia com a doutrina espírita. São teses que eu gosto de falando, porque crescem no movimento espírita, e nós não encontramos nas obras sérias da doutrina nenhum ponto de sintonia. Quem nunca ouviu falar isso, essas questões que eu estou falando, data limite, esse lado oculto da Lua, saibam que há teses que pregam isso, né? Porque o homem está amarrado ao surto da sua inteligência. Avançamos tanto em intelecto e o sentimento ficou atrás. Nós estamos cercados de tanta tecnologia, 500 milhões de depressivos, 1 milhão de suicídios por ano, abortos, etc, e etc. Síndrome de pânico. Nunca se vendeu tanto estabilizador de humor, medicamento para a saúde mental como hoje. Então veja o quanto o homem avançou em tecnologia e não avançou em sentimento. Então este é o momento em que nós precisamos dar esse salto. Então, para ser feliz, é o momento em que nós temos que dar esse salto de qualidade no sentimento. Sem perder de mira o crescimento intelectual também. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos, porque é esse conhecimento racional equilibrado que vai dar suporte para o nosso alçar voos no campo do sentimento. O homem nunca teve tanta tecnologia e nós nunca vimos tanto sofrimento na Terra. Os consultórios, os psicólogos, psiquiatras, esses medicamentos. Então chega o momento dessa releitura para que a gente possa perceber que é o amor, o sentimento por excelência, que vai nos permitir permanecer na chamada Terra Prometida. O judaísmo falava da Terra Prometida, só que acreditava-se que era para um povo, uma região circunscrita na Terra. E hoje nós sabemos, dentro dessa simbologia dos ensinamentos, que a Terra Prometida nas Escrituras antigas era essa Terra regenerada, esta Terra que nos aguarda logo mais, em que estamos vivendo este momento de aurora. Então, para ser feliz, não descuidarmos deste campo do sentimento. Não é? O tempo avança. Nós mencionamos que iríamos falar, conforme o tempo nos permite, a respeito do sermão profético de Jesus. Porque é um daqueles momentos do Evangelho onde Jesus adentraria o futuro e falaria das chamadas predições. Para quem leu o Evangelho sabe que Jesus estava visitando, era uma tarde de terça-feira, Jesus estava visitando o templo de Salomão, o orgulho da raça judaica, de fato um templo muito belo, ouro, mármore, madeiras preciosas. Foi construído 1000 anos antes de Jesus, 10 séculos antes do Cristo, e era um orgulho da raça judaica. Todo judeu, num dado momento da sua vida, ali pelo menos uma vez visitava o templo de Jerusalém. E quando Jesus estava ali com os discípulos, e os discípulos falaram, mestre, vê que construção bela, que pedras e tal. Aí Jesus fala, na verdade, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos se assustaram com esse vaticínio de Jesus. Eles saíram do templo, foram ao Monte das Oliveiras, de onde se podia observar o templo e toda Jerusalém, e aí os discípulos chegaram até Jesus, mestre, quando será isso? Qual será o sinal e quando será isso? Aí Jesus profere o chamado sermão profético, quando este espírito puro adentra o futuro, e identificando ainda as paixões, o desalinho moral da criatura humana, antevendo a tecnologia sem alma, a ciência sem Deus, ele profere o conhecido sermão profético. Nós não teremos tempo de falar de todo o sermão profético, naturalmente, né? Mas levantar-se-á muitos falsos profetas, dizendo, eu sou o Cristo. Haverá rumores de guerra, nação contra nação, fome, pestes e tremores de terra. Serei levados ao tribunal por minha causa. Irmão entregará irmão à morte, e o pai ao filho. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte à cidade. Ai das grávidas e das que amamentarem nesses dias. Aqui é uma parte do sermão profético. Notem
a linguagem chamativa de Jesus, figurativa e chamativa de Jesus, para este momento que nós estamos vivendo hoje, de transição planetária. Falsos profetas, falsos cristos. Quantas religiões, infelizmente, não têm surgido que distorcem totalmente a proposta de Jesus. Jesus fala: o reino de Deus está dentro de vós. E algumas apresentam o reino de Deus na terra. O reino de Deus nas conquistas materiais, deixando a conquista espiritual praticamente em terceiro plano. Então vemos muitas religiões multiplicando hoje, fazendo essa distorção, fazendo esta associação das lições de Jesus à nossa melhoria material. Quando vem uma pessoa, depois que eu adentrei a tal religião, meu salário aumentou, minha vida pessoal melhorou, meu lucro, minha empresa cresceu. Então fazem sempre essa associação material, porque querem apresentar este reino de Deus na terra. Há uma mensagem moral, mas acaba ficando praticamente esquecida, obscurecida, porque a maioria, infelizmente, das criaturas humanas tem a sintonia com o material. Então vão procurar mais o material do que o espiritual. E quando a religião apresenta esse discurso mais material do que espiritual, naturalmente uma massa muito grande de pessoas lá encontram receptividade e vão na busca da melhoria da vida material. E Jesus em nenhum momento do Evangelho fez essa comparação. Venham ao meu Evangelho que a vida material vai melhorar. Pelo contrário, os discípulos e o Cristo viviam de uma vida modesta, uma vida simples. O Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça, aonde declinar a cabeça, dizia Jesus. Então Jesus falava dessas religiões que viriam, que distorceriam o seu ensinamento. Daí a doutrina espírita se nos apresenta como sendo o cristianismo redivivo, trazendo para nós o Evangelho do Cristo ajustado aos nossos tempos,